Bom dia, meu nome é João Pedro Rodrigues Pinto e eu desenvolvo uma pesquisa de iniciação científica de estudo paleomagnético de rochas ácidas da formação Novo Horizonte, orientado pelo professor Dr. Manuel Souza da Grella Filho. A pesquisa possui apoio da FAPESP e todas as medidas foram feitas no Laboratório de Paleomagnetismo do IAG. A paleogeografia do supercontinente Colômbia e a época da sua formação ainda não são consenso devido à falta de polos paleomagnéticos de referência datados do período em que acredita que ele se formou, entre 1790 e 1750 milhões de anos. O Cráton São Francisco, que fica localizado na região leste do Brasil, abrangendo boa parte dos estados da Bahia e de Minas Gerais, é um exemplo de onde existem poucos polos paleo- e mesoproterozoicos. Por isso que em muitas reconstruções do supercontinente Colômbia, o Cráton Congo São Francisco não aparece como constituinte. Nesta imagem ao lado está representada a região de estudo que localiza-se próxima à cidade de Novo Horizonte. Em azul, temos os limites do Cráton São Francisco. O objetivo deste estudo são as metavulcânicas da formação Novo Horizonte de 1752 e 1748 milhões de anos, associadas ao início do Rift do Espinhaço. Essas rochas foram deformadas e metamorfizadas durante a orogênese brasiliana, mas durante o trabalho de campo, deu preferência às regiões menos afetadas por este evento. Os dados de desmagnetização, tanto por campo alternado como por desmagnetização térmica, permitem identificar as componentes de magnetização presentes nas amostras, sejam elas primárias ou secundárias. As direções de magnetização medidas são plotadas em diagramas estereográficos e ortogonais, também conhecidos como projeções de Zijderveld, e também um gráfico de intensidade de magnetização em função dos passos de desmagnetização é construído. A decomposição dos componentes pode ser visualizada no diagrama de Zijderveld. Sempre que os pontos definem uma reta, uma única componente de magnetização está sendo desmagnetizada e a direção é obtida pelo método dos mínimos quadrados. Depois de feita a análise das direções por espécime, foram reunidas as que apresentaram as componentes NH1, NH2 e NH3. Depois foram calculadas as direções médias para cada componente e por fim calculados os respectivos polos paleomagnéticos. Em B, D e F, uma das polaridades de cada componente foi invertida para o cálculo das direções média e do polo magnético. As direções médias e respectivos cones de confiança são mostrados na cor violeta. O polo NH1 pode ser inserido na curva de deriva polar aparente entre 570 milhões de anos e 500 milhões de anos traçadas para o oeste do Gondwana, considerando-se a possibilidade das amostras terem adquirido uma magnetização posterior à sua formação. A posição do polo NH1 nesta curva sugere uma idade de 510 milhões de anos para a aquisição de magnetização que originou a componente NH1. O polo NH3, quando colocado nas curvas de deriva polar aparente do paleocontinente Congo-São Francisco entre 800 milhões de anos e 740 milhões de anos, sugere uma idade próxima de 790 milhões de anos para o polo NH3. O polo NH2 apresenta direções nordeste e sudoeste de baixa inclinação. Quando comparada com o polo Pará de Minas de 1798 milhões de anos, são coerentes entre si, o que reforça a posição para o Cráton São Francisco-Congo na configuração do paleocontinente Colômbia proposta para 1790 e 1750 milhões de anos. Então, 3 polos paleomagnéticos foram determinados com as amostras da formação Novo Horizonte, com 3 componentes magnéticas distintas que podem estar relacionadas com diferentes épocas do Cráton São Francisco. Os polos podem contribuir para a reconstrução do paleocontinente Colômbia e para as curvas de deriva polar do paleocontinente São Francisco-Congo, caso sejam feitas mais medidas paleomagnéticas para as amostras, melhorando assim a estatística de Fischer dos polos. Obrigado.